Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado e nesta videoaula serei o professor de matemática. Então, agora, como combinado na aula anterior, na lei dos cossenos, nós vamos falar sobre a lei dos senos. Lembrando que a lei dos senos é da seguinte maneira: você pega dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles dois, e se você tiver esses três elementos, você consegue determinar o lado oposto àquele ângulo dado. A lei dos senos é algo parecido. Você tem lados opostos e ângulos conhecidos. Você precisa ter pelo menos um desses desconhecidos para descobri-lo. Vou mostrar como fica isso agora. Então, a ideia é o seguinte: suponha que você tem um triângulo qualquer, como aqui nesse triângulo ABC. Suponha, por exemplo, que o lado A desse triângulo, o lado de medida A, que é o lado BC, não seja conhecido. Você tem conhecido, por exemplo, o lado B, o lado C, tem os ângulos alfa conhecido, o ângulo θ e o ângulo beta. É claro que você poderia, nesse caso, do jeito que eu estou me expressando, usar a lei dos cossenos para descobrir o lado A. Mas vamos fazer o seguinte: vamos descobrir como chegar nessa relação aqui. A sobre seno de A de alfa, B sobre seno de beta e C sobre seno de θ. Essa é a lei dos cossenos. É claro que eu quero dizer da seguinte maneira. Por exemplo, olha só para essa igualdade aqui que eu vou marcar. Nós temos duas igualdades. Por exemplo, A sobre seno de alfa e B sobre seno de beta. Suponha que você não conhece, por exemplo, o lado A do triângulo, mas conhece o ângulo A, o ângulo alfa, que é oposto ao lado A, e conhece também o lado B e o seno do ângulo beta. Se você tiver esses três elementos conhecidos, você consegue determinar o lado A. Do mesmo modo, se você tivesse, por exemplo, olhando para essa outra igualdade, suponha que você não sabe qual é o tamanho do lado B, mas você sabe o tamanho do lado que mede C, o seno do beta e o seno do θ. Nesse caso, você consegue determinar, por meio de proporção, o lado B. Então, a lei dos cossenos, dos senos vai nos permitir usar essas igualdades para determinar um desses elementos. E eu vou demonstrar para vocês como chegar nesse resultado. Então, a ideia é o seguinte: considere aquele mesmo triângulo anterior. Lembra, em aulas anteriores, que nós fizemos o seguinte: eu peguei um triângulo retângulo qualquer, ok? Peguei um ângulo alfa e peguei a hipotenusa do triângulo. Digamos que a hipotenusa seja A. E quero descobrir a altura do triângulo que eu estou medindo aqui como sendo H. Nesse caso, essa altura é dada por A vezes seno de alfa. O motivo disso é que seno de alfa, relembrando, é igual a hipotenusa dividido pelo cateto oposto. Por essa razão, eu vou usar essas igualdades para demonstrar a lei dos senos. Então, primeiramente, olhe para a altura H1 do triângulo. Essa altura relativamente ao lado AB. Essa altura H1 é esse segmento que vai do D até o C. Olhando para isso, olhe agora para o triângulo ADC. Olhando para esse triângulo, você pode dizer que o H1 é igual a B vezes seno de alfa. Agora, olhe para H1 como sendo a altura do triângulo BDC. Olhando para esse triângulo, agora você pode dizer que H1 é igual a A vezes seno de beta. Beta aqui.
Ora, H1 é igual a ele mesmo, obviamente, né? Então, você pode fazer essa desigualdade aqui. B vezes seno de alfa é igual a A vezes seno de beta. Dessa igualdade, você pode concluir que A dividido para seno de alfa é igual a B dividido para seno de beta. Ok? Isso olhando apenas para a altura H1. Agora eu vou deixar como exercício para vocês tentar conseguir as outras igualdades. Por exemplo, o que A sobre... Deixa eu escrever, para ficar melhor, né? Quais são as outras igualdades agora? Usando a altura H2 e a altura H3, você será capaz de determinar as seguintes igualdades. A dividido para seno de alfa será igual a C dividido para seno de θ, e a outra igualdade, B dividido para seno de beta igual a C dividido para seno de θ. Juntando essas três igualdades, você pode dizer que A sobre alfa é igual a B sobre seno de beta, que é igual a C sobre seno de θ. Ok? Tudo isso agora olhando para as alturas H1 e H2 e H3. Do mesmo jeito que eu fiz para a altura H1. Fazendo isso, você consegue demonstrar a lei dos senos. Deixa eu apagar aqui. Então, você percebe que não é complicado demonstrar a lei dos senos. Basta olhar para as alturas do triângulo. Temos 3 alturas. E lembre-se daquela maneira de determinar a altura de um triângulo retângulo usando a hipotenusa e o seno do ângulo oposto à altura. Se você lembrar dessas coisas, você consegue chegar na lei dos senos. Vamos fazer um exemplo para isso ficar bem claro. Então, considere aqui essa figura. Agora vamos ler o problema. Por causa dos ventos predominantes, uma árvore cresceu de modo que a inclinação estava inclinada 4 graus na vertical. Num ponto a 35 metros da árvore, o ângulo de elevação até o topo é 23 graus, conforme a figura que nós mostramos abaixo, ao lado. Agora eu quero determinar a altura dessa árvore. A ideia é o seguinte: como para a árvore estar numa angulação perfeita com o solo, ela estaria a 90 graus. Como ela faz um ângulo de inclinação na vertical de 4 graus, então ela está em relação ao solo com uma inclinação de 94 graus, como está mostrando aqui na figura. Eu tenho o outro ângulo aqui, que é 23 graus. Para completar os 180 graus do triângulo formado pela base da árvore, aqui, que eu vou demarcar, esse ponto aqui e o topo da árvore, eu preciso desse ângulo aqui, que é 63 graus. Ok? Agora, eu posso usar a lei dos senos da seguinte maneira. Eu quero determinar a altura, H, eu conheço o ângulo oposto a ela. Eu quero usar esse 35 metros que é dado aqui, eu preciso conhecer o ângulo oposto a ele. Está aqui, é 63 graus. Se eu tiver esses elementos, então eu consigo determinar a altura da seguinte maneira. A altura dividido para o seno de 23 graus tem que ser igual a esse 35 metros dividido para o seno de 63 graus. O seno de 63 graus e o seno de 23 graus são 0,39 e 0,89. Continuando, eu posso trocar esse seno de 23 e esse seno de 63 pelos números equivalentes a eles. Aqui.
Agora, fazendo aquela multiplicação de meio por extremos, eu vou obter que h é igual a 0,39 dividido para 0,89 vezes 35. Fazendo todas essas contas, nós vamos obter 15,33. Em outras palavras, a altura da árvore é 15,33 metros. Então, a lei dos senos é isso, você usa essas equivalências, né? Olha o lado oposto ao ângulo e verifica se você conhece pelo menos um deles. Se você conhece pelo menos um deles e um outro lado e o ângulo oposto, você consegue determinar aquele lado que está faltando. Então, para essa aula isso é tudo. Ficamos por aqui. Nos vemos até a próxima.